Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre próteses e implantes. Quem tira as nossas dúvidas é um cirurgião dentista, mestre especialista em implantodontia, Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Que alegria estar mais uma tarde levando muita informação para você que está aí na sua casa agora, está no trabalho, está nos afazeres domésticos de repente, está tomando seu café da tarde. Olha que bom momento para também compartilhar sua pergunta, a sua dúvida, né? Um pouquinho da sua vida, por que não? Hoje a gente fala sobre próteses e implantes. Eu convido você que está em casa a participar do programa de hoje. Tem várias maneiras de você participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Eu vou repetir para você. 3337-5886, também pelas nossas redes sociais. Agora a gente vai, de fato, pro programa Consulta ao Doutor começar, porque o tema hoje é próteses, implantes dentários. Tem muita coisa pra gente falar. É sempre importante lembrar essas datas, né? Você falou, a gente comentou do Dia do Câncer, a gente teve a reportagem. Sempre é importante trazer essas datas ao programa, né? Sempre lembrar, sempre um alerta para que homens e mulheres façam os exames de rotina, o rastreio quando for necessário. Sempre bom dar o sinal de alerta, né? Aquele lembrete para que a gente fique sempre em ordem com a saúde. Meu convidado de hoje é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre especialista em implantodontia. Doutor, obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Denise. Boa tarde. É sempre um prazer, sempre falo isso, né, que é um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais um dia especial como hoje, né? Que é o dia do combate mundial. De combate ao câncer, né? Ao câncer. E hoje, principalmente o câncer, que eu escuto bastante, leio bastante sobre o câncer. E até escutei uma notícia interessante de manhã, que o câncer daqui a uns anos vai ser tratado como uma doença crônica. Não mais com aquele mito de que uma doença que vai levar o paciente necessariamente a óbito sempre. Porque hoje existe um... Não, eu tenho, todos nós que estamos aqui temos medo. Claro. Tem câncer para a tua vida, né? Ninguém quer... Mas isso é uma coisa interessante, pelo menos para nós que somos mais jovens, a gente acaba ficando mais entusiasmado com a longevidade. Com certeza. Né? Chegar mais longe. Os casos vêm aumentando até porque a população envelhece, né? Inclusive o câncer de boca, eu me deparo muito com casos de câncer de boca. Tem se falado muito do câncer de boca e do papel do cirurgião dentista na detecção, então no diagnóstico precoce, né? O câncer de boca, os principais fatores predisponentes que podem desencadear é o álcool e o fumo. Né? Para quem está nos escutando em casa é bom saber. O álcool e o fumo em grande escala de consumo podem, não necessariamente vão levar, mas podem levar ao desenvolvimento de um câncer na cavidade oral. O que é importante que o dentista conheça para poder fazer o diagnóstico precoce. E muitas vezes, eu já fiz diagnóstico várias vezes de processo de câncer bucal, até inclusive com biópsias. E é muito interessante para a gente poder descobrir sempre mais cedo possível, né, um problema como esse. Ninguém quer ter o diagnóstico do câncer, né? Mas quando você descobre precoce, né? Então, quando dá para você tratar, a pessoa não sabe. Mas foi, na verdade, uma grande coisa ter encontrado, né? Ter o diagnóstico precoce, porque dá para tratar. Se não tivesse encontrado, talvez o desfecho não fosse feliz, né? Se descobre das mais diversas maneiras. Às vezes você está pesquisando uma coisa e encontra. Por isso que é importante sempre. Tem um ditado que quem procura acha, né? Mas eu acho que nesse caso não se aplica, tem que se realmente. Porque a gente tem que cuidado. Preconiza-se que a população vá ao dentista de 6 em 6 meses. Já existe um tempo longo, né? A gente sabe que determinados tipos de câncer se desenvolvem em uma semana, muito rápido, né? Então já tem 6 meses. Fora que às vezes você acabou de ir ao dentista, você percebe uma alteração, né? Tem gente que fala assim, mas eu tenho feridas na boca, as pessoas comentam isso, escrevem, mas elas não doem. Então eu acho que eu não preciso ir ao dentista. Para o câncer, a dor às vezes não é o que vai determinar, exatamente. Né?
Por isso é importante sempre fazer o acompanhamento, a história de ter sempre a saúde em dia mesmo e o que for diagnosticado que seja tratado, né? Sim. O medo não pode ser esse. Vamos falar de prótese e implante, doutor? Olha só que importante. Eu coloquei na nossa página do Facebook, logo cedo, o tema do programa. E para minha surpresa, muito rapidamente as pessoas já começaram a se manifestar. Já eu abro para ler, mas as pessoas têm muitas dúvidas e aí eu já começo com a história da escolha do profissional também, de não sair do consultório com dúvida, né? Porque você marca, um procedimento que vai ser feito, você tem que saber o que vai ser feito, doutor. O paciente tem que saber. Sim. E tantas perguntas vêm chegando aqui, e eu vou ler cada uma delas, mas me parece algo como não perguntou ou o especialista não falou, não contou. Será que vai ficar inchado? Qual o tempo de recuperação? Coisas simples que nós vamos retomar aqui no programa de hoje. Queria que você começasse então falando. Quando é que você faz uma prótese? Quando é que você coloca um implante? Então, a prótese ela se faz necessária a instalação quando você tem a perda de um ou mais dentes, né? Então, o implante hoje é muito procurado quando o paciente está com os dentes ou com mobilidade, ou com algumas fraturas, ou com algumas raízes já quebradas, ou com espaços onde ele está sentindo dificuldade de mastigação funcional, ou por aparência, né? Então, muitos pacientes têm pontes fixas já há muitos anos, essas pontes começam a quebrar o suporte, né, o pilar. É importante que quem está nos escutando entenda que não pode deixar uma prótese fixa 20 anos na boca, simplesmente sem manutenção, sem ajuste, sem, de repente, uma troca dessa prótese, né? É importante que a gente faça essa manutenção e essa intervenção em nível de troca. Então, esse é um dos fatores. Outro fator muito procurado, pacientes que têm... nós vamos mostrar uma imagem logo mais, falta de todos os dentes, usam a popular dentadura, a prótese total. E a dentadura começa a incomodar e ele sabe que um amigo fez, ou um conhecido fez uns implantes, e aí ele fica livre do céu da boca, ele fala, nossa, que bom. Porque a dentadura, o grande problema da dentadura, por mais bem feita que ela seja, é que no longo prazo ela começa a ter um pouco de soltura. Ela perde fixação, ela perde adesão, né? Coesão, pressão. São alguns fatores importantes para você ter numa confecção de uma dentadura, uma prótese total. Então essa perda de capacidade mastigatória leva o paciente a procurar hoje os implantes. E é o que eu mais faço hoje, tirar uma dentadura total, colocar 4, 5, 6 implantes e fazer uma prótese fixa, onde só eu removo, o paciente vai poder mastigar melhor, vai poder sorrir com mais segurança, falar com mais segurança. E até um outro fator que levantou que são as internações hospitalares, né? Pacientes mais velhos, nós já discutimos isso uma vez, eles vão ao hospital, vão fazer um exame em laboratório e a primeira coisa, uma cirurgia de hérnia, de qualquer coisa que seja, tem que remover a prótese. Então isso deixa alguns pacientes constrangidos em termos de receber uma visita, receber até o próprio marido, o cônjuge, né? Então o implante para um ou mais dentes, áreas estéticas. Então as próteses, na verdade, é outra coisa muito importante, o paciente vai no consultório atrás do implante, mas não é o pino que ele quer. O pino é uma raiz nova. Na verdade, o que você quer são as próteses. Tem muitos cirurgiões que trabalham só com a parte cirúrgica, ele coloca os pinos e encaminham para outro. Eu faço as duas coisas. Eu peguei a implantodontia lá no início, em 94. Hoje jovem. Segmenta mais? Hoje segmenta muito. Tem colegas que só fazem prótese. Eu vou lá, faço a cirurgia, coloco os implantes, planejo com ele a prótese e ele toca dali adiante e faz os dentes do paciente. Eu faço as duas coisas na minha clínica. E recebo paciente, às vezes, para colocar só prótese também. Algum cirurgião colocou os implantes e falou, olha, vai fazer a prótese em algum lugar. Mas aí você tem que fazer o planejamento novamente. Aí eu faço planejamento protético, que a gente fala, com o protético junto. Eu moldo, eu preparo, eu instalo, o laboratório só faz a parte de confecção dos dentes, em posição, tudo certinho. E é assim que a coisa se desenvolve, né? São muitos anos de experiência, doutor. 22. O doutor esteve... Não faz o quê? 2 semanas? Você esteve em San Diego dando uma aula, isso? San Diego. Estive lá dia 26 de janeiro. Já você fala sobre essa experiência. O doutor está sempre viajando a trabalho, se especializando cada vez mais, dando aulas, né? Ou seja, também multiplicando essa informação, porque a informação só com a gente, ela não é interessante, né, doutor? A gente tem que divulgar. É por isso que eu venho aqui com todo prazer, pela qualidade. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Até meu filho hoje, falei, papai vai estar na televisão hoje à tarde.
Você vai estar na aula, pena que você não vai poder assistir. Ele, de novo, pai? O Luca é um fofo, né? É, de novo, pai? Eu falei assim, de novo, porque o pai leva a informação. Ele falou, eu adoro te assistir, eu imagino que as pessoas também gostem muito de poder te ver. Então, assim, o prazer que eu tenho de vir aqui é, primeiro, pela qualidade da produção que vocês têm aqui e o teu nível de apresentação. Os pacientes que me procuram, inclusive, elogiam muito você, a sua capacidade, a qualidade de Pedem beijos, né? Você falou aqui que o pessoal eles falam. Fala. Manda beijo pra ela. Os pacientes gostam muito e observam. E eu tenho reparado uma coisa, o nível dos pacientes que têm me procurado, o nível de perguntas, de exigência, tem sido muito alto. Eu gostaria de parabenizar agora, até em rede nacional, todos os pacientes que me procuraram um dia, me contactaram, trataram comigo, pela qualidade com que eles vêm até a mim, em nível de preocupação, de exigência. Isso é muito bom para a minha carreira e para eles, porque eu dou esse retorno também, para eles. Então, sempre falo fica aqui o meu comentário registrado. Obrigada. E muito bom, porque olha, os pacientes, a gente sempre fala, né? Você marca a consulta, você está cheio de dúvida, na hora dá aquele branco. Você esquece, né? Então, criar o hábito de anotar. E a gente vai, eu vou conversando, como eu vejo a boca, eu já entendo mais ou menos, eu pergunto, eu passo, eu lembrei de uma coisa. Eles vêm com as coisas anotadas, eu acho muito legal. Perfeito. É bárbaro. Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto porque o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo tem muito a nos ensinar, explicar, multiplicar essa informação. Tem fotos de casos, isso eu acho fantástico, porque a gente pode entender. Tem quem quer se submeter, não quer fazer o implante, quer a prótese, mas tem medo. Tem medo. Tem gente que precisa pela função da boca, doutor. Tem gente que quer mais pela parte estética. Seja como for, você tem que se sentir tranquilo, você tem que se sentir seguro para fazer esse procedimento. E informação é o que te deixa seguro. Informação sobre o procedimento, sobre o profissional que vai fazer. Então o doutor vai contar daqui a pouquinho pra gente a experiência de dar essa aula lá em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso é super importante, né? Isso significa que é um profissional que se dedica, que está preparado, né? Que é visto mundialmente, assim, tem esse conceito realmente e é o Brasil, né? Vale lembrar, né, doutor? Nós estamos de volta! Hoje quem tira as nossas dúvidas sobre próteses e implantes é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre e especialista em implantodontia. Tem caso para mostrar, doutor? Sim. Explica pra gente, fala aí a gente sobre os seus sucessos, né? Porque na verdade... Sua pergunta, tem também caso de insucesso que vai se tornar um sucesso também, fotos aqui. De casos que já fez o implante, vou mostrar aqui implantes mal posicionados para as pessoas verem que não é só alegria. Então vamos ver o seguinte, o insucesso pode acontecer. Pode, muito. O insucesso, assim, tem uma frase que eu acho que é legal a gente falar aqui, que eu falo sempre para os alunos. Não importa se seja numa sala de aula ou num congresso, que quem está nos assistindo está aprendendo alguma coisa sempre. Com certeza. Toda vez que um profissional elege um caso para fazer, então chega a paciente lá, me mostra a tomografia, eu falo, o seu caso eu vou fazer, vai ser tanto, assim, assim, assim. Tem pacientes, tem dentistas que são muito ponderados e falam assim, esse caso eu vou encaminhar para o doutor, amigo meu, fulano, ciclano, porque eu não tenho condição de fazer, não é a minha grande área de atuação. Tudo bem. Alguns são mais arrojados. Nem sempre esse arrojo é sinônimo de capacidade, de possibilidade de execução. E aí ele tem um insucesso. Então eu costumo dizer o seguinte, a dica que eu dou para quem está fazendo implantodontia principalmente, ou qualquer área, mas principalmente implantodontia. Quando você selecionar um caso, faça aquele caso, e aí entra a escolha do profissional sempre, faça aquele caso imaginando que se ele não der certo, você vai poder usar um outro plano para poder resolver e ter sucesso. Tá. Se você visualizar o caso dessa forma, você pegue o caso. Então eu sempre quando eu pego um caso eu falo, se ele não der certo, o que pode acontecer? Eu posso perder os implantes aqui, o que eu faria para corrigir? Isso, isso, isso. Ok, aí eu vou fazer o caso. Se eu olhar e falar, se der errado eu estou ferrado, não pegue. Então, resumindo a frase, todo profissional tem que saber lidar com o insucesso possível em determinado caso. Não é lidar só tipo, eu tirei de letra, dormi bem, minha consciência está limpa, não é isso. É saber corrigir, terminar o caso e entregar para o paciente o produto final que ele contratou. É isso que tem que ser avaliado sempre. E infelizmente, alguns profissionais fazem alguns implantes, nós vamos ver casos aqui. Esse caso que eu vou mostrar agora, se quiser projetar, é o caso de um paciente, quem usa dentadura entende o que eu estou falando.
é uma imagem de uma prótese total, né? Se não tiver posicionadinho aqui, a gente pode melhorar. Olha lá. Isso. Então aqui é uma prótese, é um paciente que tem a falta de todos os dentes e está aqui um céu de boca. Quem usa dentadura sabe, quem não sabe, quem nunca usou dentadura, imagina como é que é uma boca com todos os dentes extraídos. Então a gente faz o quê? Faz uma guia da prótese dele, essa guia é uma guia toda de acrílico, transparente, poliuretano. Olha lá. Aqui é um protótipo, eu faço um exame tomográfico no paciente e mando esse centro radiológico fazer o quê? Um protótipo de como está o osso dele. Isso você faz na tua clínica? Não, isso é terceirizado. Terceirizado. Tá. A gente não dá para agregar tanta tecnologia assim, falta espaço e profissional competente. Perfeito. Você não vai contratar, você Mas tem que você mandar... já tem quem estrutura. faça isso. Então isso aqui, para quem não está entendendo, é o osso dele tridimensional na minha mão em acrílico. Meu Deus. Olha que legal, um protótipo. Então essa é a guia vai adaptar lá em cima, olha só, a gente vê ela adaptando. E aí eu vou para a boca. Olha lá, a minha guia está em oclusão, então o paciente está mordendo. Então a prótese final desse indivíduo vai ser mais ou menos nesse sentido. Isso aqui vai ser acrílico rosa, isso aqui vai ser dente depois. Acrílico rosa imitando a gengiva. Então olha a cirurgia aqui. Eu tinha feito um enxerto prego, olha os parafusos de enxerto. Vão ser removidos esses parafusos todos. Tá. E eu vou colocar aqui 6 implantes, como a gente pode ver nessa imagem. Olha lá. Ótimo. Tenho 6 implantes instalados, todos bem posicionados. Aí eu vou pegar aquela guia e vou reproduzir. Esse é o minimamente invasivo? Esse não, esse é o mais invasivo de todos. Esse é o com corte, né? Tá. Porque tem que tirar os parafusos de enxerto. Perfeito. Então eu vou fazer a moldagem agora. Olha lá, eu uno tudo isso aqui. Isso aqui, quem está olhando, não é sangue não, tá? É acrílico, rosa, tá? Unindo todos esses postes para fazer a moldagem. Olha a minha guia. Então o paciente vai morder com tudo isso capturado. Perfeito. Olha lá. Mordeu, posicionei a mordida. Esses orifícios que eu deixo aqui é para injetar o material de moldagem para copiar toda a gengiva desse paciente e vai para o laboratório. Olha lá, tirei aquilo tudo, olha como é que tá, já com a sutura feita. Tá, a gengiva tá bem legal. Olha a prótese pronta, já vem em seguida pronta assim, olha lá. Então esses são os orifícios dos implantes, ó. Tá vendo? Ele tá parafusado em 5 parafusos, em 5 implantes. E aí a prótese já fechada os orifícios, com o carbono já passado em oclusão, prontinha para o paciente ir embora. Olha a vista frontal dele. Né? Eu sempre gosto de falar da gengiva, porque dá para ver bem. A gengiva imita bem. Perfeito, que é tem as real, veinhas e tal. Então o paciente ele sai de uma dentadura com céu de boca, com soltura a qualquer alimento mais duro e vai para isso. Então ele consegue comer alimentos que ele não comia antes. A gente sabe de dramas de pessoas, então casais, né, ou a esposa ou o marido, que sentem vergonha de tirar... Não, o marido não sabe que a mulher usa. Exatamente. E vice-versa. Parece brincadeira, mas é real. E aí você não dá o descanso que precisa, porque tem um motivo para tirar a dentadura, né, na hora de dormir. A gengiva, o tecido às vezes tem que... E aí você fica naquela situação de prejuízo por vergonha. Num caso desse, você não tem que tirar mais. No caso desse, não. E o que entram aqui, os fatores principais, além do constrangimento, eu vejo como 2 ou 3, dependendo do ponto de vista. Primeiro, qualidade para comer e falar. Então o paciente articula. Eu tinha uma paciente que eu trabalhei há pouco tempo, tá até aqui as imagens dela, no caso, ela tinha 40 anos. Eu fiz exatamente esse trabalho nela. Ela tinha um prótese muito feia, ela falou, doutor, não beijo há 20 anos. E ela tem 40 anos. Quando ela falou aquilo pra mim, eu fiquei me imaginando. Uma mulher bonita, falei, 20 anos sem dar um beijo por insegurança no namorado, não tinha um namorado, falei, vamos mudar isso. Então assim, já melhora estética, autoestima, alimentação. E aí entra um quarto fator que eu descobri há pouco tempo, venho descobrindo nesses 20 anos, que é o quê? Alimentação de idosos. Eu tenho pacientes de 87, 88 anos hoje, que eu coloquei implantes há 15 anos atrás, que ao comparar com pacientes que não colocaram implantes na mesma idade, ele parece estar 10 anos mais jovem. E estão indo bem, vão passar dos 90. Por quê? Tem uma saúde estável, come bem, se alimenta bem, absorve. Mas eu bato no liquidificador, já cansei de falar isso aqui. Pegar todos os ingredientes possíveis que tenham proteínas e bater tudo no liquidificador e fazer uma sopa, você não absorve nem 30% de um alimento que você mastiga propriamente. Senão todo mundo comeria sopa todo dia. Se você comer sopa a vida inteira, você não fica magrinho. A menos que você tenha realmente a prescrição médica de se fazer isso por um período.
Se fosse assim, sopa não, você pode ver, você toma uma sopa, mas você não fica alimentado muito tempo. Você tem que mastigar aquele carboidrato, aquela substância de Fora verdade. que isso dá vida para o Sim, nosso... estímulo e tal. Então, isso é uma coisa que eu acho mais preponderante. Porque dentadura, hoje, a maioria usa depois dos 50. Quem já colocou dentadura há mais tempo. Até mesmo você falou da qualidade, que parece que está 10 anos mais jovem, né? Até esse tônus, Sim, né? tônus, mas principalmente a qualidade de vida que ele tem de força. De nutrição também. Nutrição e né? autoestima. Porque Aquela coisa de tirar o e a boca murcha muito. Então, quando você vai na frente do Isso. espelho, que ele tira, ele olha para aquilo lá, aquilo dá uma certa depressão. De alguma Um idoso que está bem com ele mesmo, ele vai fazer a caminhada, ele vai para academia, ele também se mantém mais ativo. Enquanto que o outro que já está não está bem com ele mesmo por causa da dentadura, né? Já sofre toda noite com essa história de não quero tirar a dentadura na frente do marido ou na frente da esposa. Você fica com aquele problema e tudo é afetado, né? Olha aqui o caso, vamos mostrar o outro caso dessa moça. Olha só. Essa é de 40 anos? É. Então ela chegou para nós. Vou pegar sua caneta aqui um minutinho. Fica à vontade. Olha só. Esses dois implantes estavam posicionados de uma forma ruim. Nós vamos ver isso nas imagens. A gente percebe que existe o quê? Aqui está o plano oclusal da paciente. Aí isso aqui vai subir um pouquinho, olha. E aí agora, ele você volta. que está em casa, deixa eu falar com o meu telespectador. Você que está em casa, você fala assim, Denise, mas eu não entendo. Olha que importante é um profissional que vai te explicar o que vai ser feito na sua boca. É legal. Porque isso, se eu sou a paciente, doutor, se eu sou a sua paciente, eu vou me submeter a um procedimento, eu vou pedir para você me explicar tudo. E a gente está preparado E eu acho que isso deve ser feito, né? Agora, você imagina o doutor dando uma aula para quem estuda isso, para o cirurgião dentista, para quem quer se capacitar, se especializar. Isso é fundamental. Parabéns, doutor. Obrigado, pode continuar, obrigado. Desculpa aí. Ficou até emocionado com os seus elogios. Obrigado, Denise. Mas então, voltando aqui, a gente tem o plano oclusal dessa paciente, olha só. A gente percebe essa diferença aqui. Então, quem está em casa agora vai conseguir ver isso clinicamente em imagem. E vocês vão perceber que o que está na radiografia está aqui, ó. Olha só. Exatamente. Olha só como é que foi feito esse totalmente aparente, né? Então, quando tá ela na sorri, cara que foi isso aqui eu coloquei um afastador aqui. Vocês podem ver que tem um afastador de acrílico. Mas quando ela sorri, a linha dela vem aqui, ó. Né? A linha dela vem aqui. Então, esse desnível aqui era grave. Mas mais grave ainda, essas raízes todas com mau cheiro, ela colando isso tudo com super bonder por próteses mal adaptadas. Então aquilo tinha um cheiro, um odor, que quem tem isso sabe do que eu estou falando. De próteses com infiltração. É um cheiro de fezes mesmo. Um cheiro de fezes. A pessoa fala com você aquele mau hálito forte. Tem casos que é halitose por problemas estomacais, mas quase que... Eu vou dar uma notícia para quem a maioria talvez não saiba disso. Mais de 90% dos casos de mau hálito são problemas no dente. Da boca. Tá? Fique claro isso para todo mundo que está nos escutando. Então, olha só. A gente removeu aqueles dentes, fizemos alguns implantes e já estou fazendo aqui a união para que a gente... Aqui é o molde, a moldagem. E ela já no dia seguinte aprovou os dentes. Olha só a prova dos dentes. Então, olha como a gente já melhora. No dia seguinte. Isso aqui chama carga imediata. Eu faço em 4 dias isso. Tá. Em 4 consultas. Isso é o que é mais buscado, É o que eu mais faço hoje. Então eu coloquei já a prova de dentes aqui, podemos voltar na imagem. Né? Olha só, já que está em cera, isso aqui vermelho é cera. Aqui é uma barra que vai unir todos os implantes e isso aqui vai ficar embutido nisso. Então a gente vai ver agora o resultado final. A prótese pronta, olha só o sorriso dela. Super natural. Então ela tá com uma imagem, né? Se você olhar aqui, olha aqui direto pra você ver a diferença de imagem, de cor. Ah, tá mesmo. A televisão aqui, dá uma distorcida. pela um televisão você não vai conseguir ver, mas eu garanto. Como tá ao vivo, pode garantir que tá bem bonito. Né? Muito e tem bom. outros casos, olha aqui, ó, vamos aproveitar e já mostrar esse caso, que é o que eu falei sobre insucesso de implantes mal posicionados. Olha só. Doutor! Olha como essa paciente chegou pra mim. Esse vão aqui, gente, ele existe. É um vão que o caso foi terminado assim. Aí caiu esse dente. Ela tinha um dente aqui, igual esse aqui, né? Isso é tudo Pode mostrar essa imagem prótese. primeiro aqui, ó. Depois a gente vai Isso na é outra. tudo prótese, Isso, tudo né? prótese, ó. Um pouquinho mais pra cá, ó. Joga um pouquinho mais pra cá. Não, pro outro lado. Mais, pra lá. Pro lado contrário. Aí tá ótimo, obrigado. Isso. Então, olha só, esse dente aqui, caiu essa capinha, igual essa aqui caiu aqui. E tinha um vão aqui também, ó. Esse vão aqui é o mesmo que tá aqui. Então, o paciente foi entregue o trabalho assim pra ela. Então, ela ficava com 2 espaços enormes e 4 dentes aqui espremidos. Então, vamos para outra imagem agora aqui de baixo. A gente vai ver, eu removi esses implantes, tive que extrair esses implantes todos.
Olha só a remoção, tá vendo os pinos aqui? É mais traumático, muito doutor? mais. Dá mais trabalho, né? Você vai ver na próxima imagem a destruição que fica, olha aqui, ó. Olha lá os buracos, perda de osso. Eu tive que colocar o pó de osso, ó, é um pó sintético, já vem pronto. A gente já conversou sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né? Foi preciso fazer enxerto nesse caso. Foi preciso, fez um enxerto aqui, nesse caso aqui a gente colocou enxerto e cobriu, vocês vão ver na próxima imagem, com essa película branca aqui, ó, chama-se membrana de teflon. Isso, você falou também, eu me lembro uma membrana. bem. Pra que eu ponho isso aqui? Muita gente me pergunta, doutor, por que você põe essa película por cima do pó? E aí a gengiva vem por cima e dá o ponto. Porque isso aqui não vai deixar com que as minhas fibras do meu tecido epitelial, que é a gengiva, penetrem o pó do enxerto. Isso acontece. A gente descobriu isso ao longo do tempo. Então eu tenho que deixar uma barreira de teflon para depois removê-la. Então o que acontece? Quando eu vou abrir no segundo estágio, eu não tenho a consequência da doutora falando assim, tem aqui sim, olha lá. Olha como o osso fica não formado, ó. Né? Olha agora, isso aí você precisa de mais tempo, né? O que a gente mostrou na carga imediata, aqui é totalmente diferente. Aqui são dentes individuais, olha só. Olha como formou bem o osso, né? Então você vai ter um para cada dente? Eu coloquei dois enxertos aqui, fiz bloco depois. Tá. Primeiro eu contornei o rebordo, primeiro eu contornei o rebordo, depois eu fiz blocos, né? Se a gente voltar na imagem, volta por favor aqui, olha só os blocos aqui parafusados, ó. Isso aqui foi o ato da cirurgia, eu fixei com parafusos pedaços quadrados de osso, ó. E aí depois, pronto, ele ficou assim. Você falou em 6 meses, né? Que pode ser mais, se precisar, certo? Certo. 6 meses, primeiro enxerto. Tá. Como é que você trabalha a ansiedade desse paciente? Então, porque se a gente falou... excepcional. Se a gente falou que o que você mais faz hoje é a questão da carga imediata, o que a gente mais ouve falar, doutor, tem propaganda, você sabe do que a gente está falando. Sim. As pessoas querem para ontem, mas é tudo. Com a questão da boca não seria diferente, né? Quando precisa, como é que é trabalhado isso? Até mesmo para você explicar para esse paciente que é isso que ele precisa, que não dá para ele fazer o que a vizinha fez, ou que a tia, a irmã, para outras pessoas funciona dessa maneira. Mas no caso dele vai demorar um pouquinho mais, ninguém quer ficar sem dente. Ninguém quer ficar sem dente. E eu uso da seguinte psicologia. Eu faço com que meu paciente entenda o tempo dele e eu aviso. Eu falo assim, olha, você vai ver que quando chegar na hora, um pouquinho antes de começar a fazer a prótese, você vai querer o negócio para ontem. Você vai ficar louco, imaginando muito o resultado final e querendo aquilo. E não vai ter jeito, você vai ter que esperar. Mas eu tô te avisando que a ansiedade vai ser grande. Então eu já anuncio. Perfeito, você já sabe, né? Pra ele, porque ele já sabe. Quando ele falava pra mim, ele falou, não, o senhor já me falou. Tudo que é falado antes é menos cobrado. Então tem caso que é carga rápida, tem caso que não é. Então esse caso eu vou mostrar depois do intervalo, eu mostro. Tem mais um intervalo, né? Tem. Eu mostro a conclusão desse caso. Eu vou só selecionar a foto dele. Eu tenho agora a foto final. E vou mostrar o paciente sorrindo já com 6 dentes frontais desse caso aqui concluído. Enquanto isso, então, posso dar um recadinho? Já volto, então. Posso, Ti? Vou dar um recadinho para você que está em casa. E eu volto com as perguntas também dos telespectadores. São muitas perguntas, doutor, daquilo que eu falei. Como é que fica depois? Acabei de fazer um implante, tá inchado, será que isso é normal, não é? E pelo que me parece, o que é muito triste, eu já discuti esse assunto aqui outras vezes, já coloquei na página do Face também, essa falta de contato com o especialista, né? Porque se você se submeteu a um procedimento como esse, né, que é invasivo, vai ter dor, vai prescrever ali um remédio para o paciente não sofrer tanto. Você precisa ter o contato com esse... Você como especialista tem que ter contato com o paciente para a tua segurança também. E o contrário da mesma maneira, né? Tá inchado, caí, sofreu um acidente, você precisa conversar com o especialista que fez o teu procedimento. Eu tenho percebido, agora tem melhorado, né? Eu também tenho conversado sempre com o telespectador para cobrar esse contato, né? Eu posso ter o teu telefone, a gente vai conversar. Bom senso é excelente também, ninguém vai ficar ligando quando não houver necessidade, mas quando há necessidade tem que ligar. Segurança para os dois lados, né? Não é só para o paciente. Para o especialista também. Vou dar um recado para você que está em casa, eu volto já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre próteses e implantes. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo,
que é mestre especialista em implantodontia. Convidei você que está em casa a participar do programa. Sua pergunta vai ser esclarecida daqui a pouquinho, porque eu já estou com as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Fiquem tranquilos, elas vão ser respondidas, e o mais legal é que eu pedi para você que está em casa no comecinho do programa fazer isso hoje, amanhã, vai fazendo ao longo das semanas, tirar fotos de você assistindo a consulta ao doutor. Pode ser aquela famosa selfie, você pode pedir para alguém tirar uma foto sua, registrar o momento em que você assiste a consulta ao doutor. Quem é que te acompanha também? Mandem as fotos, porque a gente coloca no ar aqui, à medida que elas vão chegando ao longo dos dias. Se tiver foto, a gente coloca já hoje. Já tem foto aqui da Edivânia Evangelista, já a gente mostra. Da Rosiane Silva, tirou foto na hora do merchan da Oiti, olha que maravilha. Tem muita gente compartilhando, falando do programa, falando sobre o programa para pessoas que não assistiam. Tem uma telespectadora aqui. Ela fala de Carnaubais, no Rio Grande do Norte, é a Edivânia, falou que está divulgando o programa para várias pessoas e tem várias amigas assistindo. Olha que maravilha. Muito obrigada, viu, Edivânia? Um beijo para você e para todos de Carnaubais, Rio Grande do Norte. Doutor, selfie é sensacional, né? Sensacional. Acho que a maioria das pessoas não sabe o que significa, né? Por que chama selfie? De si mesma, né? Sim, outro dia eu tava lá, um porteiro do prédio falou, não, vou fazer uma selfie, doutor, com o senhor. Sabe o que é selfie? Ué, é foto quando você tira assim, mas por que é selfie? Então ninguém faz ideia quase. Isso. O porquê do selfie, né? E eles escrevem selfie com IE no final. Mas é porque com a internet as palavras vêm ganhando variações, né? Bom, pra quem não sabe, né, que está em casa, selfie do inglês é de si próprio. Uhum. Então, self-service, que a gente fala, né? Uhum. O cara se serve sozinho. Cada um então, se serve. Tira uma foto de si mesmo, é o selfie. Perfeito. Odontologia também é cultura. Com certeza. Agora, você pode mandar a sua selfie, pode ser, não precisa ser uma selfie se você não quiser, não quer tirar a foto de si mesmo, pede para alguém tirar essa foto, mas mandem fotos aí, pode tirar foto enquanto o doutor está na tela, que aí você tira uma fotinha com o doutor. Muita gente pedindo foto com o doutor, com certeza. Poxa, vai ser legal. Eles colocam aqui na nossa página, a gente mostra já para você. Agora, tem muitos telespectadores que pedem para mandar abraço, recado, a audiência é bem massiva. Sim, e quando eu encontro, as pessoas também me encontram, falam do programa, falam, eu gosto daquele especialista em implantodontia, o Mazzucchelli. Falo, então tá aí. Tá todo mundo que me encontra e manda beijos, pessoas da família também, né? Pessoal que assiste sempre, com certeza. Tem foto aí, Ti? Então vamos mostrar? Vamos mostrar as fotos dos telespectadores. Edivânia Evangelista, ela que é de Carnaubais, Rio Grande do Norte, me mandou foto. Karina Paz também. Ai, obrigada, viu? Obrigada, Karina. Um beijo pra você. Rosiane Silva, tira foto minha do Kleber, olha que maravilha. Tá bonita essa gravata do Kleber. O pessoal fala bastante do Kleber aqui, Kleber viu? Tá elegante. Kleber é muito elegante, sensacional. Muito bem. Um rapaz muito bacana. Agora, o doutor Mazzucchelli falou que ia mostrar o final daquele caso, né? Porque você mostrou todo o processo e agora vem a conclusão, o resultado, né? Que é tão esperado, né, doutor? É aquilo que a gente fala, as pessoas procuram, no fim das contas, pela prótese. Então, o caso estava assim, a gente colocou 4 implantes, que a gente pode ver aqui na imagem de baixo. Tem 4 implantes instalados, né? Os caninos vão ser encapados também, juntamente. E o caso... Isso é importante, isso aqui para vocês observarem, algumas medidas que a gente faz, eu insero antes, eu faço todo um planejamento e enceramento antes. Essas linhas verticais em vermelho é para a gente ver a altura de coroa e os pontos zênite e gengival. O que é o zênite? Esse contorno. Para que o contorno fique o mais próximo um do outro. Não aquele contorno, um aqui no alto e o outro aqui embaixo, como aquela moça que eu mostrei antes, lá em cima. Então tem que ter esse cuidado também de medida de zênite, né? E tamanho e forma do incisivo central. É ele que tem que ser combinado com o rosto e ele que dita toda a bateria anterior. Por isso que não pode se aventurar. Não adianta fazer com qualquer um. Não adianta se aventurar na implantodontia, né? Aventureiro tem vida curta. Olha o caso aqui, essa é a paciente já sorrindo. Então a gente fechou os espaços, olha, reparem aqui, a gente conseguiu fechar esses espaços. Vamos pegar uma imagem do como é que ela era antes. Olha aqui, como ela era antes e olha como ela ficou.
que a gente fez aí? Nós trocamos. Saber que é a mesma, né? Não dá pra saber. A gente trocou então. Olha que eu fechei esse vão aqui, que tinha ficado como um vão natural. Né? Importante é isso, né? A naturalidade, olha só. Transparência. Você vê que não são dentes perfeitinhos, não, a gente né? tem que se cuidar também de deixar sempre às vezes um pouco mais girovertido, porque os dentes são assim, eles estão todos alinhados, né? Eles estão todos alinhados. Mas assim, os dentes são sim, exatamente. Mas os dentes têm, ó, às vezes a pontinha daqui é um pouco mais comprida que a pontinha de lá. Então, detalhes de um bom laboratório. Como é que esses dentes vão desgastando? Isso desgasta? A porcelana, ela não desgasta dessa forma, como que se fala. Ela sofre um desgaste natural com os anos, dependendo do tipo de mastigação e principalmente se o paciente é um paciente com bruxismo, com ranger de dentes, não portador de uma placa de mordida. Porque ela a placa também vai ser usada. A placa muitas vezes sim, porque a placa desgasta. Você não usa a placa, ele vai desgastar aquela cerâmica até cair no metal. Aí tem que trocar, senão vai ficar antiestético. Perfeito. Vamos para as perguntas dos telespectadores? Lá. A Karina Paz, a mesma que mandou uma fotinho para participar aqui do dia de hoje. Aliás, podem mandar hoje, amanhã. Fotos sempre bem-vindas, a gente vai mostrar. Ela disse que fez 2 implantes na parte inferior na segunda-feira agora. Quer saber com quantos dias ela pode se alimentar normalmente e voltar a fazer exercícios? Eu normalmente oriento isso para o paciente. Em 48 horas ele pode já, dependendo da região que foi feita o implante, às vezes é de um lado só, mastiga do outro. Se é uma região que pega central, mastiga mais para os lados. Em 48 horas já pode começar a comer um alimento mais, um macarrão, um filé de peixe, coisas mais macias. E eu vou liberando a alimentação à medida que o paciente vai conseguindo comer coisas mais sólidas. E a higienização com clorexidina é importante, né? Fazer o bochecho, muito importante também, até se remover a sutura, se tiver sutura ou não. Em alguns casos eu também não ponho sutura, mas é bom que mantenha-se limpo aquele local até a segunda avaliação pelo dentista. E exercício físico eu recomendo depois de pelo menos 10 dias, dependendo da intensidade do exercício que for ser feito. Eu vou fazer hidroginástica, libera em uma semana. Vou ficar no sol, vou jogar futebol. Espera uns 15 dias pelo menos, até o organismo já tá... Trabalho no dia seguinte. Se estiver bem, não tiver com sangramento local, assim, não vai falar muito. Se for um trabalho que carregue peso, aí é diferente. Melhor, depende do tipo de peso, eu espero pelo menos 72 horas para pegar um pouco mais de peso. Por isso que para cada um vai ser diferente. Cada um é diferente. E tem que perguntar. Se ela falou 2 implantes, eu não sei onde foi feito, mas a gente imagina 2 implantes, mais tranquilo. Ela parecia uma paciente, tinha foto dela? Mais jovem, né? Dava pra gente ver só na fotinho do canto, né? Então não é uma paciente com idade, então... Acho que acho que ela já conseguiu captar a informação aí. Fica inchado, doutor? Depende da técnica. A Edivane Evangelista, que também manda fotos, ela falou que avisou uma amiga antes do programa começar, porque ela fez aí em 2 dentes um implante, fez na segunda-feira e está inchado. Quarta-feira, o segundo dia, normalmente tem mais edema. Nem todos os meus casos têm edemas grandes, depende do tipo de técnica, vai muito do profissional. E vai do tempo de cirurgia. Por isso que é importante o tempo cirúrgico, né? E aí as perguntas, elas vêm nesse sentido também de ser muito individual. Por isso que cada um tem que perguntar para o especialista que escolheu. A Bruna Maia pergunta se a colocação de implantes é um procedimento doloroso, se pode ser feito na boca toda ou só para repor alguns dentes. O doutor já falou que pode ser para os 2 casos. Toda, dependendo da situação, repõe-se todos os dentes. Depende de como o paciente, depende muito do profissional. Meus pacientes não relatam dor no pós-operatório assim, desse jeito, porque eu medico bem com antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Você faz antes mesmo? Eu faço antes e eu fico em cima, né? Tomou um remédio, tá se medicando, liga no assistente secretária, pergunta se tá tudo bem. Normalmente o paciente não tem dor, ele tem um pouco de edema, porque dependendo do procedimento você afasta muito, desloca muito o tecido gengival. Então o edema é comum, pode fazer gelo nas primeiras horas, depois bolsa de água quente se é muito demasiado. E em caso de edema, de hematoma, ficar roxeado, pomada iridoide, gel, pode passar no local 2, 3 vezes ao dia que resolve. Tem perguntas sobre pressão alta, se quem tem pressão alta pode fazer o procedimento. E eu já aproveito para estender para outras tantas doenças, né, que nós temos. A pergunta é boa. Diabetes, mesmo um paciente que é obeso, né, se pode fazer a cirurgia... Eu vou fazer um paralelo do que pode e o que não pode, é mais fácil. Tá. Então, assim, 90, quando eu comecei, 90 e pouco, era um mito a diabetes. Fazer com diabetes não é bom. O paciente é portador de marca-passo, então não opera. O paciente ele tem pressão muito alta, ele é hipertenso, não opera.
Hoje a gente sabe que o paciente diabético, você pode operar. Eu já operei centenas de pacientes diabéticos nesses 20 anos. E todos eles ficaram bem, cicatrizaram. Então a diabetes, qual é o cuidado? Antibiótico terapia não profilática, não só no dia. Tem casos que eu dou só no dia. 7 dias ou até 10 dias, observação na higienização e cuidados com o reparo. Então o profissional acompanhando bem de perto. É a única indicação e a glicose estar controlada. Então o paciente está compensado, ele está tomando os remédios que ele tem que tomar, não vai ter problema nenhum durante o transoperatório. E vamos que vamos. Tem pacientes que vão a glicose a 400 quando senta na cadeira e quando levanta e vai embora já está 100. Então é um pouco da descarga emocional, adrenalina. Pacientes obesos, desde que ele saiba higienizar a boca e esteja bem. Porque a obesidade acompanha a hipertensão. A hipertensão, qual é a recomendação que se dá? Tome os seus remédios. Todo paciente que é hipertenso toma medicação, pelo menos deveria tomar. Então o paciente hipertenso toma os remédios, não deixe de tomar os remédios, normal para pressão, e vai fazer a cirurgia. Eu sempre falo, doutor, eu sou hipertenso, toma tudo que você toma normalmente para hipertensão e vem para o procedimento. A cirurgia de colocação de um implante é muito mais simples que uma extração de dente, gente. Então, você já falou isso várias vezes, centenas de vezes, porque não tem... E acho interessante porque as pessoas levam muito mais tranquilo uma extração de dente. É, porque é uma coisa mais... já tem mais história na humanidade arrancando o dente, mas é muito pior arrancar um dente do que colocar um implante. Quando você tem uma extração de um dente que está ali fraturado, mas está bem solidificado dentro do alvéolo. Então, você remove um dente, é muito pior que colocar um implante. Então, esses cuidados são muito importantes com o diabético, hipertenso. Então, pacientes que estão na dúvida, façam um hemograma. Eu peço um hemograma, vejo o tempo de coagulação, tempo de sangria, glicemia. E aí ele sabe quanto ele está sangrando, quanto tempo ele está coagulando, veja a glicemia dele e toca essa cirurgia adiante tranquilamente. Eu pedi antigamente centenas de exames. Até HIV, sífilis, um monte de coisa. Hemograma completo, glicemia. Hoje, eu converso com o meu paciente, falo para ele, olha, se você me esconder alguma informação, o prejuízo é seu. Você tem diabetes? Não. Olha, eu não faço exame há 5 anos, vamos fazer. Eu fiz exame há 6 meses, doutor, tá tudo em ordem. Eu não vou pedir outra bateria de exame pro cara, colher sangue, um negócio chato. Não é tão dramático a instalação dos implantes. Então, você está sabendo que o paciente está ok, eu pulo essa etapa. É muito mais importante para mim uma tomografia e saber dele. Porque quem chega também, quem te procura, né? Tá certo do que quer fazer. Às vezes não tá nem certo assim, se é com ele ou não é com ele, mas ele sabe o que ele precisa e ele sabe o estado de saúde dele. Hoje as pessoas não são mais assim... Sim. Eu não sei o que eu tenho, eu não faço hemograma há 20 anos, não existe mais. Sabe? Nunca, olha, faz uns 8, 10 anos que eu nunca chegou no meu paciente, no meu consultório e fala assim, não sei como eu tô. Não recebo. Como é que eu tô? Olha, eu fiz um exame faz 1 ano e meio, o último, tava ok. Porque se tornou algo tão simples, né? Você tem que fazer. Hoje em dia a informação chegou e o pessoal vai fazer, nem que seja um hemogramazinho simples, ele fez há 1, 2 anos atrás. Com exceção dos adolescentes, mas raramente você faz implante adolescente. Então, a conduta é mais ou menos essa. Acho que deu para todo mundo que está em casa entender. Certeza. A contraindicação, quais são as principais contraindicações? Pacientes que são com Parkinson muito avançado e não estão acompanhados de um enfermeiro, não consegue higienizar. Aí é por causa da higienização, não tem nada a ver com a doença, com a contraindicação do implante e o procedimento cirúrgico. E pacientes que realmente não têm acompanhamento nenhum e não tenham saúde mais para levantar uma escova de dente e fazer uma higienização, muito idosa. Eu operei uma senhora agora de 93 anos há 1 mês atrás. As pessoas dia 20... Peraí, eu vou falar a data. 20 de janeiro... Não, minto. 9 de janeiro. 9 de janeiro. 7 de janeiro, uma quarta-feira. Primeira quarta-feira do ano. O ano assim, vamos dizer que comecei a trabalhar dia 5, segunda, 7 eu operei ela, 93 anos, aqui embaixo. Extraí 2 dentes e coloquei 2 implantes. Dia seguinte dela, provisório. Tá. E depois vai fazer, não dava pra fazer carga pelo implante, não estava tão estável. Vai ser porcelana. Quando é 1, 2 dentes, é difícil você fazer a carga. Às vezes não é indicado. Mas não sai sem dente. Não. Nem esse último caso que você mostrou aí, que eu não deixo o paciente sair sem dente. A não ser que ele fala, olha, eu posso ficar sem dente, eu acho interessante. Então é um caso assim muito eletivo. É difícil, né? Eletivo. Se ele fala, não posso ficar, eu não deixo. É difícil quem se dispõe a ficar. É melhor ficar sem, às vezes. É mais fácil de higienizar, a cicatriza mais rápido. Mas se o paciente falar, olha, não tem como, ok, põe o dente e acabou, vamos que vamos. E o que eu gosto sempre de falar, a gente vai caminhando para o final da entrevista. Ti, tem mais fotos aqui chegando, queria que você posicionasse para a gente mostrar no encerramento do programa, um pouquinho antes da gente acabar. Você falou do planejamento, tem muita gente que te procura de outras cidades, outros estados, gente que vem até de outro país. Tem um paciente do Tocantins aí, que falou, eu vou operar ele amanhã.
Tudo planejado, ele falou, manda um abraço né? pra mim hoje, doutor. Eu falei, vou mandar, no final do programa a gente manda. Isso, dá beijo. Porque é importante fazer esse planejamento, né, doutora? O pessoal vem pra cá, faz, e todo mundo quer se planejar, né? Você tem seu trabalho, de repente alguém planeja uma semana aí pra tirar de descanso, pra fazer esse procedimento. Sim, sim. Ou precisa ficar um tempo sem... Tira umas férias, às vezes 30 dias é suficiente, ou pelo menos dá um descanso, tudo isso pra se recuperar, vale a pena. Planejamento é essencial, né? Tudo. Planejamento é tudo. Eu costumo dizer, tem um termo no inglês, a gente não conseguiu nem falar da palestra, né? Mas assim, resumidamente, plan to fail is fail to plan. Planejar, falhar no planejamento é planejar a própria falha. Perfeito. Entendeu? Então é uma frase de um gringo, um protético lá de Los Angeles, um senhor já, um suíço italiano, Renzo, um cara fantástico, protético, não é dentista. Mas ele sempre fala isso pra gente. Plan to fail is fail to plan, o jeitão dele lá. Falhar no planejamento é planejar a própria falha. Então o planejamento é tudo dentro de um procedimento odontológico. Às vezes eu planejo muito rápido pela prática. Eu olho para hoje, por exemplo, de manhã recebi um paciente, eu planejei para ele na hora, já passei e ele já me marcou a cirurgia para semana que vem. Porque eu já sei, eu olho, eu bato o olho e ele falou, igual aquele caso que eu fiz há 20 anos atrás, igual a muitos outros casos. Agora, você já sabe onde vai posicionar, como vai fazer. Excelente então, experiência também. Um minutinho para você falar de San Diego. Excelente, né, doutor? Ah, sim. O brasileiro é muito bem visto na parte odontológica. Né? Eu falo inglês fluente pelos 11 anos que eu vivi nos Estados Unidos, então isso me dá algumas oportunidades de fazer algumas palestras fora do Brasil. Então eu tive a oportunidade de levar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco sobre as nossas reconstruções ósseas com os biomateriais que a gente tem usados aqui. Seus casos, e os nossos casos desse implante é uma empresa americana, que eu sou speaker, né, deles, sou palestrante deles. Então às vezes me levam, me indicam, ó, você vai esse ano, semana que vem, não, dia 26 de fevereiro eu vou estar em Lima. Aí é em espanhol, então a gente vai falar, aí vai lá para preparar a aula em espanhol. Então é uma experiência muito legal, é bacana de ver o nosso reconhecimento. Muito bem visto, claro, muito bom. Vamos mostrar o finalzinho então das pessoas que mandaram fotos, e aí eu já passo os contatos do doutor. Vandinha Santos, olha lá, doutor, tá você lá, Vandinha Santos. Obrigado, Vandinha, obrigado pelo prestígio. Muito bom ver foto nossa, né? Tem outras pessoas que colocaram fotos aí. Henrique Queiroz, eu acho que ele mandou 2 fotos, o Henrique. Se rodar aí já tá pra aí, maravilha. Fez uma selfie comigo ao fundo. Henrique Queiroz também mandou. Você que tá em casa, você quer aparecer aqui no Consulta ao Doutor? Mandem suas fotos durante o programa, tirem fotos, pode ser uma selfie, você pode pedir pra alguém tirar uma foto sua, mostrar como é que você assiste a Consulta ao Doutor. Sabe que outro dia eu recebi uma foto, a pessoa que vai toma o café da tarde assistindo ao Consulta ao Doutor. Legal. Achei excelente, momento propício. Maravilhoso. Uma audiência muito grande. Tem bastante gente mandando mensagem aqui que tá te assistindo, né? Muito bom, isso é uma delícia. Um abraço já para todo mundo aí. É um prazer imenso. Vou colocar aqui os contatos na tela do doutor, www.luiscosmo.com.br, luiscosmo.com.br, o telefone 0 operadora 11 3262 0094, 3262 0094. Doutor atende as pessoas do Brasil inteiro, ensina outros profissionais, porque não dá para atender todo mundo, né, doutor? Obrigada por ter vindo, sempre um prazer te receber. Eu que agradeço, queria deixar um abraço para a dona Divani lá de Ourinhos, que deve estar nos assistindo, para o Arnon, grande Arnon, que vem lá do Tocantins para fazer o trabalho aqui conosco. Amanhã, né? É ele que faz amanhã? A dona Juvelina também, que esteve comigo hoje, e para minha esposa também, um grande beijo. Ela sempre corre, se esforça o máximo para poder estar aqui assistindo e sempre manda lembrança a você também. Beijos para E para todo mundo que está sempre com a gente aí, um grande abraço aí, uma ótima semana e um ótimo ano que nós podemos dar a volta por cima e que o país volte a crescer e tomar o rumo que toda a população brasileira que merece. Eu acho que o Brasil merece coisa melhor do que está acontecendo aí. Com certeza. Obrigada, doutor. Adorei, vai voltar muitas vezes. Hoje nós conversamos sobre próteses e implantes. O doutor tem sempre novidade e o mais legal é que ele vem contar em primeira mão aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Mandem suas fotos durante toda a semana. A gente vai mostrar aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada pela companhia. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.